Olá, o nosso grupo ficou responsável pela apresentação da redação do Enem do ano de 2015, cujo tema foi A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. Este seminário é orientado pela professora Vera Lúcia Lopes, da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, do terceiro ano Agroecologia do IFRO Campus Cacoal. Durante esse seminário, serão abordados os seguintes tópicos: os textos motivadores da redação do respectivo ano, a análise da introdução, do desenvolvimento e da conclusão de uma redação nota 1000 de 2015, as mudanças que são representadas nas últimas edições do Enem relacionadas à redação e as referências embasadas nesse trabalho. Os textos motivadores foram 4 nesse ano. O texto 1 foi um texto, entre aspas, comum, que apresentou uma breve descrição do número de vítimas do feminicídio, tanto em números concretos como em porcentagem. Já o texto 2 é um cartaz informativo, né, a mão aberta, sinalizando basta, o feminicídio basta, com o intuito de dizer que isso é algo ultrapassado, que hoje em dia as mulheres possuem direitos, tem lei que protege a mulher de violência, de agressão, seja ela física, psicológica e etc. Já o texto 3, ele apresenta um gráfico com a porcentagem das violências, das formas de violência sofrida pela mulher, seja ela violência física, psicológica, sexual ou patrimonial e etc. Já o texto 4 apresenta um compilado de várias informações relacionadas ao número, desde os processos que envolvem a Lei Maria da Penha, a porcentagem desses processos que são julgados, os que foram presos ou que têm prisão preventiva decretada, o número de atendimento através do Disque 100, que é um serviço da Secretaria Pública para as mulheres, né, de defesa da mulher, é um canal de denúncia, e o número de vítimas que são atacadas frequentemente no Brasil. Então, assim, de modo geral, os textos motivadores trazem bastante informação. Se a pessoa que vai realizar o Enem não possui, de certo modo, tanto conhecimento sobre determinado tema, se ela fizer uma leitura crítica e analítica dos textos motivadores, ela já tem um caminho para seguir na redação. Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar um pouco sobre a introdução. É muito importante que antes de começar a escrever você tenha em mente como é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A estrutura ela deve ser pensada porque a redação não pode ser escrita de qualquer forma. E essa estrutura ela vai dar a sustentação ao seu texto. E por isso nós temos que verificar quais as etapas que devem ser cumpridas para a construção de uma redação. A introdução é o parágrafo inicial no qual vai se consolidar uma parte muito importante do texto. Ela tem duas funções, que a primeira é apresentar o tema e apresentar a tese, né, que é o ponto de vista. E a partir dessa tese, você vai apresentar dois problemas que são desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Isso é para deixar a sua redação mais clara, de uma forma mais organizada, desde o seu início. E aí, como eu disse, a introdução é o primeiro parágrafo do texto e ela deve apresentar algumas informações. Primeiramente, o contexto, que é a referência sobre o tema, a analogia, que é uma comparação entre a referência e o tema, a tese, que é uma opinião, uma ideia do que você vai defender na redação, e por fim, os dois problemas, os dois argumentos a partir da tese, que normalmente eu chamo de P1 e P2, que é problema 1 e problema 2. E diante de tudo isso que eu falei, nós vamos analisar um pouco a introdução da redação Nota 1000 da Ana Beatriz Alvares Simões. Ela iniciou com: de acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico. Então, essa parte que está destacada em verde já mostra o contexto, a referência sobre o tema. Por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Então, nessa parte,
mostra já a analogia, porque está comparando o tema com a referência. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. E aqui mostra a tese, que é a principal característica de uma introdução, a tese. Porque aqui ela está mostrando a opinião dela. A opinião dela é que os direitos que ela falou na analogia ali não ocorrem no Brasil. Então, as mulheres ainda são alvos de violência. Essa é a tese dela. E depois ela completou com: esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. De uma cultura de valorização do sexo masculino. Esse é o primeiro argumento. E de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo é o segundo argumento. Cada argumento desse vai ser desenvolvido nos próximos parágrafos. Não podemos esquecer também dos conectivos, que são utilizados para que a introdução, a redação em geral, né, mas como a gente está falando da introdução, para que ela tenha mais coesão. Então, os que foram utilizados nessa introdução foram desse modo e contudo. As redações mais recentes, agora 2018, 2019, 2020, normalmente tem um fechamento. Por exemplo, nessa ela não colocou. Sem contar que também é uma redação mais antiga, né, de 2015, mas as mais recentes têm. Por exemplo, aqui nessa nós poderíamos colocar: desse modo, é urgente lutar para superar esse desafio no país. Então, isso seria um fechamento. Porém, na introdução dela, ela não utilizou. Primeiras competências da redação do Enem, lembrando que a quinta é referente apenas à proposta de intervenção. Esse desenvolvimento dessa redação possui 2 parágrafos, que é a média, geralmente, de uma argumentação. Dá para fazer um texto bem legal. Começando, então, o primeiro parágrafo: ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente, como, por exemplo, na posição do senhor do engenho. Consequentemente, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Então, nesse primeiro período, já na parte em preto, ela apresenta a primeira tese que ela colocou no final da sua introdução, que é muito importante, deixar claro na primeira linha sobre o que vai se tratar o parágrafo. E esse é a tese dela, o ponto principal dela. E o senhor do engenho serve como um apoio para esse argumento. E logo nessa parte em azul, ela já apresenta uma das consequências. Ela continua o parágrafo dizendo: dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Aqui, ela apresenta novamente uma consequência dessa visão patriarcalista. Continuando o texto, logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão física é a mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. Nesse período, ela apresenta aí: dessa forma, logo, são conectivos muito bem empregados, utilizados de forma correta, e nesse período que eu acabei de ler, ela apresenta dados que são extremamente importantes para apoiar a redação, para embasar a argumentação, e eles foram retirados, se a gente observar lá nos textos motivadores, o que é muito legal. Você mostra que você consegue pegar uma informação que eles colocaram para você e interpretá-la de forma correta para encaixar na sua própria individual, né, argumentação. Continuando o parágrafo, nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultura geral preconceituosa. Aqui ela fala, né, a consequência dessa violência e dessa agressão contra as mulheres. De novo, conectivo nesse sentido, muito bem empregado. Finalzinho, último período. Sendo assim, esse pensamento é passado de geração em geração, o que favorece o continuismo dos abusos. Aqui ela fecha, né, a ideia principal do parágrafo, colocou aí o conectivo. Sendo assim, muito bem empregado também, não repetiu conectivos, o que é legal
né? Não ficar com essa repetição de mecanismos. Então, foi um parágrafo bem construído, ficou bem fechadinho. Continuando, segundo parágrafo, é necessário que ela faça uma retomada do parágrafo que a gente acabou de ler, e ela faz isso nas 4 primeiras palavras, além dessa visão segregacionista. Pronto, ela já resumiu o que ela disse antes, e ela colocou conectivo para conseguir interligar os dois. Continuando, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. Aqui na parte em verde a gente vê a segunda tese que ela colocou lá no início, no final da sua introdução. Como eu disse, é extremamente importante que já no início você coloque sobre o que se trata o parágrafo. E aí ela também já colocou nessa parte em azul a consequência da lentidão e burocracia. Continuando, no país os processos são demorados e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Aqui nessa parte em verde ela apresenta dados, ela apresenta argumentos, pesquisas, né? Então, que também foram retirados lá nos textos motivadores. Então, de novo, é muito importante esses dados. Ela não tirou da cabeça dela, ela não ficou decorando coisa, não. Ela soube interpretar dados para que eles favorecessem a sua argumentação individual. Continuando, nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao verem essa ineficiência, continuam violentando as mulheres e não são punidos. Que ela diz a consequência, né, dessa lentidão e da burocracia do sistema punitivo. Conectivo muito bem empregado. Continuando, assim, essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. Outro conectivo bem empregado, não houve repetição de conectivos durante os 2 parágrafos de desenvolvimento, o que é legal. E nessa última frase, ela concluiu não apenas esse parágrafo, mas também todos os 2 parágrafos de argumentação, né? Então, esse assim se refere não apenas à lentidão e à burocracia do sistema punitivo, mas também a essa visão segregacionista. Então, ela conseguiu fechar muito bem e já dá um iniciozinho aí de conclusão de proposta de intervenção. Então, aqui a gente percebe que ela conseguiu realmente cumprir as competências do Enem, ela conseguiu trabalhar muito bem com a língua portuguesa, né, a língua formal portuguesa, ela conseguiu entender a proposta da redação, ela conseguiu trabalhar com os dados e informações para que eles fizessem sentido dentro dessa proposta, e ela conseguiu utilizar os recursos, né, da língua portuguesa como os conectivos para deixar tudo bem fechadinho. Então, ela realmente cumpriu com os papéis que ela precisava apresentar nesses 2 parágrafos de argumentação. A conclusão ou a 5ª competência, né? Então, o que se pode concluir disso? Bom, a conclusão, ela é a única parte da redação que a gente geralmente subdivide, né? Porque dividimos isso genericamente em introdução, desenvolvimento e conclusão. E a conclusão, ela é a 5ª competência, que é a competência de intervenção. Então, a intervenção, ela tem que ser uma proposta acerca da problemática que você desenvolveu. E essa intervenção, ela precisa estar totalmente integrada à ideologia. Então, você vai começar o seu texto defendendo e apontando uma certa ideologia. Essa ideologia, ela tem que ser concluída na conclusão, que tem que fazer como se fosse um nó perfeito durante todo o texto. Então, tudo que você falou ao longo da sua redação, aqui você tem que concluir. Então, ela precisa ser a ideologia perfeita de tudo que você construiu ao longo do texto. Nessa redação, a gente vai ter algumas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, ele deixa bem claro qual que é o setor que vai ser agraciado com essa intervenção. Então, aqui, ó, na primeira grifação, a violência contra esse setor, as mulheres, igualdade de gênero. Então, ele especifica quem vai receber essa intervenção. Aí, ele vai estar fazendo a analogia com o restante do texto, com realidade brasileira, o Estado, né? Então, do Brasil. Então, ele vai cabendo, né, dentro do resto do texto que ele havia feito. Então, quando ele chega aqui, mais articulado como um corpo biológico. Por quê? Isso aqui é um ponto que eu achei muito interessante pela seguinte questão.
A analogia que a redação traz é justamente de um organismo. Então, quando ele fecha com o corpo biológico, é uma analogia do argumento que ele vem construindo. Aí aqui a gente começa a entrar no que se cobra de uma conclusão ou na quinta competência. Dizer quem vai fazer. Então, aqui ele vem de uma forma muito clara e sucinta, que é algo que as redações na conclusão têm que ter, que elas precisam ser sucintas, elas precisam ser claras e bem objetivas, elas precisam ser específicas. Então, ele vem, cabe ao governo federal fazer parceria com as ONGs. Então, ele diz quem tem que fazer. Aí, eles vêm, para que elas possam encaminhar mais rapidamente os casos de agressões à delegacia da mulher. Então, ele dá o órgão, ele dá o meio e ele vem com... Passa a ser função também das instituições de educação. Promoverem aulas, então ele dá quem faz e o que faz. E aí tem alguns pontos que é importante trabalhar na sua conclusão, que é o papel do Estado, o papel da escola, o papel da mídia e o papel da família. Então ele vem, ele fala ali acabar com o patriarcalismo, que é a questão dentro da família. Ele vem com as instituições de educação, que é as escolas. Então, ela passa a dizer o que realmente precisa fazer e como fazer isso. E aí, ele termina com outras medidas devem ser tomadas, mas como diz Oscar Wilde, o primeiro passo é o mais importante na evolução de um homem ou nação. Por que é tão interessante esse final? Porque é legal que você termine com uma frase de efeito, uma frase que faça jus a todo o argumento que você vem criando. Então, a gente pode fechar que na quinta competência você precisa mostrar uma iniciativa que busque enfrentar o problema, que tenha uma ordem social, científica, cultural e política, que você exerça a cidadania e principalmente que você respeite os direitos humanos, tá? Os direitos humanos que cabem aqui nessa questão da quinta competência é respeitar a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diversidades, a laicidade dos estados, a democracia na educação, a transversalidade, a vivência, a globalidade, a sustentabilidade socioambiental. Tem algumas coisas que não entram, como a questão dos direitos humanos, que é, por exemplo, a pena de morte ou prisão perpétua. Isso não vai entrar como ofensa aos direitos humanos, porque é uma forma política que o Estado vai exercer. Então, não cabe essa questão de pena de morte ou perpétua como transgressão aos direitos humanos, tá? Então, a sua conclusão precisa ser concreta, específica e consistente. Ela precisa estar de forma clara. E quanto mais específico você conseguir fazer, melhor. Então, os pontos, que você tem que trazer. O ator social, o meio de execução, o efeito e a finalidade, tá? E quanto mais detalhamento você conseguir fazer, melhor. Sobre as mudanças em relação à redação do Enem, a gente pode destacar que o tema da redação do Enem sempre é algo relacionado aos problemas sociais da sociedade, tanto é que cabe a competência 5 da avaliação da redação, ela pede uma proposta de intervenção para esse problema social, como agir, de que meio interferir, uma sugestão do estudante ao governo ou às entidades competentes. E esse problema social ele é de relevância nacional e mundial. Um exemplo disso foi no Enem do ano de 2012, que o tema da redação era Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI. O movimento imigratório ele abrange a questão nacional, porque quando o imigrante chega ao país, o país vai ter que se mover com políticas públicas socioassistenciais, habitacionais, educacionais, sanitárias, para acolher esse povo. E se tem gente realizando imigração dos outros países, é porque algo de errado está acontecendo lá. Então é um problema mundial. O mundo tem que olhar e entender o porquê que as pessoas estão saindo daquele país. Além disso, destaco a alternância entre os temas da redação do Enem. Em 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil foi o tema da redação. Era um tema que ninguém esperava, que não foi abordado durante o ano. Já no ano de 2020, devido à pandemia, muito se falou sobre a saúde mental. E o tema da redação do Enem foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ou seja, quebrou esse estereótipo de que o Enem não utiliza temas tão atuais na redação, porque o ano passado saúde mental estava extremamente em alta no debate da sociedade brasileira.
Além disso, né, o nosso tema do ano de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, ele estabelece que não é algo que aconteceu de fato só naquele ano ou próximo. É algo que persiste, que infelizmente continua acontecendo na nossa sociedade e que por mais que existem medidas como a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, Delegacia da Mulher, Patrulha da Polícia Militar para a Mulher,